Eu queria comentar uma ideia aqui com Afonso, do canal Ciência de Verdade. Então, Afonso, canal Ciência de Verdade. O nosso politicamente correto, ele vai totalmente contra os princípios bíblicos, porque eles são pessoas que andam pelo caminho largo, e aí eles falam o seguinte: ah, eu não quero saber de nada, não me importo com nada, eu só quero tudo resolvido, né? E aí tem uma pessoa que só se preocupa com a aparência dela. Mas aí essa pessoa, ela tem que ter um mínimo de educação, de entender aonde que ela tá, não sei o que e tal, e fazer não sei o que. Mas essa pessoa que só se preocupa com a aparência dela, vai lá e por causa da aparência resolve se transformar em um garoto de programa. Aí depois ele resolve se transformar em uma garota de programa e começa a fazer vídeos, né, mostrando seu corpo, não sei o que, atraindo pessoas, tal. Ou seja, uma coisa que é anormal hoje, se a gente falar isso é discurso de ódio. Hoje, se a gente falar isso é errado. Hoje, a gente falar isso é intolerância, né? Mas a nossa sociedade, ela valoriza e põe como um intelecto de que pessoas devem fazer isso, devem fazer aquilo, devem se importar com isso, devem se importar com não sei o que, coisas, e essas coisas a gente não faz tantas coisas quando está sozinho, ou faz tantas coisas quando a gente está precisando, faz cada coisa errada. Então, vamos deixar tudo aberto, tudo exposto. Pessoas fazem escolhas e ponto final. Essa é a única verdade, ou seja, o viés intelectual máximo da sociedade é que pessoas fortalecem a sua mente por coisas e isso vai fazer que ela tenha uma ética por essas coisas. Moral não existe mais, moral é um discurso de ódio. E nesse viés de coisas acaba acontecendo o quê? Pessoas começam a sentir ódio por coisas, pessoas começam a sentir ódio de pessoas porque não entendem pessoas, pessoas começam a entrar em medo e param de se socializar, acaba acontecendo todo um caos estrutural social que se chama humanidade. E aí vem idealizadores que simplesmente tentam estudar fatores e não conseguem enxergar que a falta de família, a falta de educação, a falta de estrutura, a falta de paciência, a falta de todas as coisas que está escrito dentro da Bíblia é uma coisa importante, mas esse politicamente correto não se importa com nada. Ou seja, pessoas que simplesmente se importam com coisas e não sei o que, jamais vai ver o outro lado, jamais vai ver uma outra pessoa, jamais vai querer ir a fundo da verdade, porque essa pessoa só vive numa superficialidade social, e ela só acredita nessa superficialidade social, e ela simula coisas o tempo inteiro, né? E não vê uma pessoa atrás daquilo, só vê serviços, prestações de serviços, desejo e consumo por coisas. Isso é a coisa que eu acredito que é a mais errada. Espera aí, pessoal. Aí, voltando à questão aqui, a partir do momento que as pessoas começam a ter uma formação de mentalidade de coisas, você não existe, eu não existo, só existe verdades e acontecimentos. Isso é uma prova de uma mente limitada e seletiva, de uma pessoa que não consegue entender e pensar em todas as coisas. Aí eu pergunto para você, Afonso, Ciência de Verdade, pergunto para todas as pessoas: você pode confiar em uma pessoa que age dessa maneira, uma pessoa que não se dedicou, que não se esforçou, que não lutou, que não venceu na vida, que não fez nada, né? Eu mesmo, antes de gravar esse vídeo aqui, estava pensando aqui. Eu tenho a educação da minha família, meu pai fez coisas erradas na vida dele, me prejudicou, mas ele me repassou, né, informações que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo, eu sempre tenho que estar alerta, sempre tenho que estar vigilante, sempre tenho que honrar as coisas, sempre ser uma pessoa que se sacrifica, né? Não uma pessoa que simplesmente pega
a alguma coisa e brinca e joga fora, não tem um menor valor pela vida de um, não tem menor valor pela vida do outro, não tem menor valor pela sua vida, só é argumentado e levado a questões e coisas. Aí eu tenho uma última pergunta aqui. Uma pessoa que toma atitude por coisas, será que ela vai realmente conseguir enxergar todo o pano de fundo da nossa sociedade? Eu pergunto isso para você. Falou aí para vocês. Eu tinha me esquecido de um detalhe aqui. A partir do momento que uma pessoa começa a negociar a sua vida por coisas, ela simplesmente se interessa por um objetivo, né? Ela se torna alienada, ela se torna um animal, e aí por isso ela começa a fazer uma moeda de trocas. E isso é exatamente o caminho largo. Mas se uma pessoa, ela simplesmente faz as coisas por um único objetivo, que eu sou um ser vivo, que preciso de todas as coisas certas porque eu sou um ser vivo, e um outro ser humano é um ser vivo também, ele precisa de todas as coisas certas porque ele é um ser vivo, e que tudo há uma vida e uma verdade, que todas essas coisas devem ser respeitadas e estruturadas, essa pessoa tem uma visão baseada na moral. Mas uma pessoa que não tem uma visão baseada na moral, ela simplesmente é baseada em conquistas, ou seja, se a minha situação está totalmente errada, a solução da minha conquista nunca vai ser o certo, nunca vai ser correto. E essa conquista do politicamente correto é simplesmente a destruição, o relativismo e a total falta de moralidade de uma pessoa. Porque um ser humano não é coisas. E um ser humano que começa a pensar por coisas não é mais um ser humano, é um animal. Falei para vocês. É um animal que aceita tudo. Opa! Eu me lembrei aqui agora de um ponto de vista para colocar nesse vídeo aqui, que seria extremamente interessante. Então vamos imaginar o seguinte. Tem uma pessoa que é esqueci o nome, é um politicamente correto. E essa pessoa é uma pessoa que acredita na moral. Esse politicamente correto, ele sabe que existe um carro, mas ele acha que o carro é uma coisa muito antiquada, uma coisa assim muito errada, que ela polui, que ela faz mal, e que ela é uma coisa opressora, que o carro é uma coisa que não ajuda na economia, não ajuda na família, não ajuda em nada. Aí, eu preciso de rodas. Ele pega as rodas lá. Aí ele começa a desenvolver lá, que ele põe uma roda do lado da outra. Aí ele monta em cima das rodas e sai rodando. Aí acaba se machucando, acaba se ralando. Aí uma roda para debaixo do caminhão. Aí dá um prejuízo, ele tem que pagar a roda lá. Então, eu descobri que a roda é uma coisa assim, é muito perigosa. Então eu preciso de freios, né? Mas eu também preciso de um eixo. Aí ele descobre que ele tem que sair empurrando. Toda vez quando ele vai pular no eixo, trava o negócio lá e ele cai, acaba gerando trânsito, não sei o que. Então ele descobre que precisa de uma estrutura para o carro. Aí ele vai lá, ele vai lá e põe uma estrutura, mas aí fica muito pesado para empurrar. Aí ele contrata 500 patos para puxar esse carro. Aí ele descobre que puxar o carro com 500 patos gasta dinheiro com ração e não sei o que e tal, e que ele precisa de pessoas para cuidar desses animais e não sei o que, esses animais começam a ficar velhos, morrer, tal. Aí um belo dia ele fala assim, eu preciso de um motor, mas um motor é uma coisa muito opressora, é uma coisa muito maligna, uma coisa muito má, né? Aí eu pergunto para vocês, um pensamento politicamente correto baseado em coisas faz com que a pessoa tenha uma mente muito seletiva e baseada em tentativa e erro. Memory card, beleza? Memory card. Um pensamento seletivo sobre a questão. Uma pessoa que ela tem um pensamento conservador, ela fala assim, olha, eu preciso de um veículo. E aí eu tenho meus compromissos, eu tenho minha verdade, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos. Esse carro eu preciso trazer e levar meus filhos.
trazer, levar minha esposa, uma emergência para minha esposa, uma emergência para meus filhos, uma emergência para mim. Esse carro ele não pode machucar uma outra pessoa, porque eu sei que tem uma outra família, que tem isso, que tem aquilo. E aí às vezes eu posso estar nervoso, ou eu posso beber, ou alguém pode estar nervoso e estar bebendo. Aí ele vai pensar em tantos fatores, baseado na moral e no respeito à vida, que cada ação que ele vai tomar é uma ação positiva, aonde que ele tem o recurso dele, ele tem a necessidade dele, ele compra um carro, talvez aquele carro ele pode comprometer ele financeiramente, mas ele acredita que pelo fato de que ele é um moralista, existem outras pessoas moralistas, aquele carro ali vai fazer ele pagar aquilo. Mas a partir do momento que eu acredito em coisas, não acredito em pessoas, não acredito em toda a estrutura, por que eu preciso de um carro seguro? Por que eu preciso disso? Por que eu preciso daquilo? É só eu, é só minha vontade, é só isso, é só aquilo, né? Então, basicamente eu fechei o ciclo aqui. Eu precisei entrar e sair aqui da live várias vezes para construir o meu pensamento baseado na moral, né? Caralho, velho, eu tô com vertigo. Que merda. Tô com vertigo, sabia? De novo. Falou aí pra vocês.